Agora Aí, foi. Foi? Foi. Ai, foi. graças a Deus, porque eu não entendo nada disso. Desculpa. Nada, eu que peço desculpa, porque eu nem sabia que tinha atualizado. É, Bom, então vamos voltar. Peraí, deixa eu só tirar agora isso aqui que ficou em cima. Vou iniciar de novo então, tá, gente? Então vamos lá. Ele veio. Primícias do seu reino. Primícias significa prelúdio, o início da implantação do seu reino. Ele quem? Que reino é esse? Vamos fazer uma viagem de retorno para que a gente possa sentir a verdadeira dimensão de tudo isso que aconteceu. É importante sentir, porque o conhecimento, todos nós, a maioria de nós já tem. Mas para aprender, a própria neurociência já confirmou isso, há que se sentir, tem que envolver emoção. Sempre é bom, antes de todos os estudos, a gente lembrar que tudo que a gente conversa aqui é sob a ótica da doutrina espírita. Então, vamos recordar rapidamente seus princípios básicos. A existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a lei de evolução, a encarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Para que a maioria desses princípios básicos se confirme, nós vamos focar especialmente no último, pluralidade dos mundos habitados. Em João 14, capítulo 14, versículo 2, o Jesus afirma: na casa do meu Pai há muitas moradas. Tanto no livro dos Espíritos quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter a ideia da progressão dos mundos, bem como a dos espíritos. Essa tabelinha bem resumida mostra lá dos mundos primitivos, provas e expiações, regeneração, mundos felizes e mundos celestes ou divinos. A progressão dos espíritos aqui à direita, onde a gente vai se afastando cada vez mais da materialidade e o mal cada vez mais vai desaparecendo. Isso de forma bem resumida. Tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 2, está lá, a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Logo, tudo e todos progridem. A lei do progresso é uma das leis divinas, lembrando que planetas morrem e nascem. Por que é importante a gente lembrar disso? Porque a gente tem que lembrar sempre desse eterno movimento de tudo. Tudo é energia, tudo vibra o tempo todo, tudo se movimenta. Então, vamos lá na formação da nossa atual morada, o planeta Terra. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel traz para a gente que rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus, um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. De acordo com a ciência, há aproximadamente 4,6 bilhões de anos teve início a formação do planeta Terra por acreção. Acreção é a acumulação de matéria ao redor de um astro por efeito de gravitação. Tá? Essa acreção foi de material que saiu da nebulosa solar. Sabemos também, através desse mesmo livro citado anteriormente, que essa Pleiade, da onde Jesus mora, né, vamos dizer assim, eles não ficam fixadamente, mas seria o próprio Sol. Na Gênese bíblica, nós vamos encontrar: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia,
e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Óbvio que eu não vou trazer esse capítulo inteiro, até porque não é o objetivo do estudo. Mas eu trouxe 3 trechinhos para que a gente perceba uma coisa. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. E disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais. Por que eu trouxe esses trechos? Para a gente perceber que o primeiro ato da criação se expressa sempre com o anúncio e disse Deus. São 7 dias e este anúncio se repete no começo de cada dia. Isso vem comprovar o que Emmanuel descreve a Caminho da Luz, que existe, na verdade, uma pleiade de espíritos responsáveis pela criação desses orbes. Até porque a gente lê no hebraico, começa sempre Bereshit bara Elohim, e Elohim significa deuses, e não Deus. Tá? Então, é no plural. O divino escultor, voltando ao livro Caminho da Luz. Sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas. Com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do sol para as suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa na qual seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Jesus organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Jesus, o Cristo planetário, pertence a uma comunidade de espíritos puros. Essa comunidade de espíritos puros tem como função dirigir coletividades planetárias. E Jesus é o governador desse orbe, do nosso orbe. E quando a Terra transitava para planeta de provas e expiações, para que houvesse ajuda aos que aqui já habitavam, houve a transmigração de almas. As raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Aqueles seres decaídos e degradados, à maneira de suas vidas passadas no mundo distante da capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Unidos novamente na esteira do tempo, formaram desse modo o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Houve, então, essa transmigração. Essas almas vieram de planetas que já estavam na regeneração. É um pouco mais do que o momento em que a gente está passando, mas elas estavam renitentes no mal. O Cristo desse orbe as recebeu pessoalmente aqui. São almas duras, orgulhosas, eles tinham um avanço intelectual, mas a moral deles ainda estava atrasada em relação à progressão que o planeta onde eles habitavam estava se passando, né? Então, Jesus já as conhecia quando veio. Existia uma promessa milenar de que ele viria pessoalmente para ajudá-las. Os milênios se passaram, ele enviaria vários emissários que lembrariam dessa promessa, Krishna, Buda, os profetas, inclusive no livro O Consolador, Emmanuel diz que o próprio Jesus era quem inspirava os profetas. Muitas dessas almas voltaram para os seus orbes. O grupo que mais absorveu os ensinamentos foram os egípcios, tiveram o mérito de retornar, enquanto os outros clãs conseguiam acompanhar o que os mensageiros do Cristo vinham a ensinar, os hebreus não conseguiam. Eram os mais teimosos, orgulhosos e renitentes. E o nosso Cristo planetário, então, renasce entre eles, porque eram os mais necessitados, os mais doentes. E a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo,
como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. E isso que a gente falou vai se confirmar, né? João legitima tudo que a gente falou até agora, né? A formação, vamos dizer assim, da Terra sob a ótica da Bíblia, sob a visão espírita através de Emmanuel, um pouco da ciência, e João legitima isso tudo nessa frase: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E então ele veio. E o que aconteceu? Jesus nasce, então, no meio do povo hebreu, como a gente viu. A saga do povo hebreu nada mais é do que a saga de todos nós no caminho da evolução espiritual. Está descrita no Antigo Testamento. Os diversos profetas percebiam mediunicamente a grande programação que estava sendo feita para a vinda do Messias, do Salvador. Vamos ter, principalmente em Isaías, 600 anos antes do nascimento de Jesus, a maior descrição sobre a sua vinda. Por isso, até a tradição cristã identifica o livro de Isaías como o pequeno evangelho dentro do Velho Testamento. A essa época, o povo hebreu estava experimentando domínio, opressão de outras potências, como foi no Antigo Egito. Se avizinhava da comunidade hebraica essa perspectiva de voltar a ser escravo. Por isso que a expectativa popular quanto ao Messias era de que seria alguém que libertaria o povo da opressão. Seria alguém que estabeleceria um domínio político, um domínio econômico, um domínio social, capaz de afastar, repudiar a intromissão de qualquer potência e colocar o povo hebreu em proeminência. Eles acreditavam que, como eram lideranças espirituais, também poderiam ser econômicas e políticas. O orgulho e o egoísmo, né? Por que isso? Porque ainda estamos muito próximos da materialidade, por isso pensamos como seres materiais. A expectativa messiânica, então, no tempo de Jesus, é que o Messias viria libertar o povo de todas as opressões e explorações. Seria um rei forte e dominador, expulsaria os romanos, eliminaria os políticos corruptos, garantiria o alimento, segurança e paz para o povo. Que bom que só os hebreus têm essa expectativa, né? Enfim, a frustração da expectativa messiânica de Israel. Então, a expectativa messiânica era de hegemonia política e econômica. Amélia Rodrigues, através do médium Divaldo Pereira Franco, vai nos trazer no prólogo do livro Primícias do Reino essa passagem, que está em Lucas, capítulo 20, versículos 24 e 25. Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles, disseram, de César. Disse-lhes então, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Nesse vigoroso e expressivo diálogo, defrontam-se dois reinos em litígio, o material e o espiritual. A efígie de Augusto e as inscrições na moeda de troca de valor aquisitivo representavam o poder temporal, as hostes guerreiras vencendo cidades, as glórias efêmeras de trânsito breve, as fronteiras ensanguentadas espalhadas por toda parte, o luxo, o gozo, as ambições, o crime desenfreado, as vaidades e a morte. O imperador, alçado ao poder, por uma série intermina de acontecimentos imprevisíveis, estendia sua força por todos os rincões e estava presente em todo lugar. Os dois reinos tinham e têm bem definidas finalidades, perfeitamente delineados roteiros. Augusto reinava. Ele, porém, viera ter com os homens para oferecer as primícias do reino que lentamente conquistaria os amargurados e desiludidos, espíritos humanos, após os insucessos e frustrações no reino fantasista dos triunfos passageiros. Inquirindo sobre o dono da efígie esculpida na moeda,
Jesus omitia-se a reconhecer o domínio do imperador, por ser uma autoridade que lhe era dada, e não uma legítima posição, aquela que vem do mais alto. Jesus, então, ele era o príncipe de outro reino, aquele reino de paz e justiça, onde a sabedoria sublima as aspirações, imenso reino além da terra, cujos alicerces, entretanto, se consubstanciam na argamassa da terra. Augusto semeava o terror, o ódio, devastava. Jesus trazia o convite enérgico e desataviado à escolha do dever maior do amor. Então, nada de violência, nada do que aquele povo estava acostumado a ter. Somos espíritos imortais passando por uma experiência carnal necessária para a nossa evolução. Mas nunca esquecer que devemos viver para o espírito e não para o corpo. César representa as glórias efêmeras de trânsito breve e o Cristo traz os tesouros imorredouros, que são as virtudes que mais tarde vão ornar a túnica nupcial, de acordo com a parábola que ele trouxe. O César, de alguma forma, serve para o reinado do Cristo, por fazer com que as pessoas que estão saturadas do mal busquem a consolação e desenvolvam ali as primícias do reino. O objetivo de Jesus é inscrever os seus ensinamentos em nossos corações e inteligências. No livro Vinha de Luz, capítulo 81, Emmanuel nos traz esse comentário. As instituições humanas vivem cheias de códigos e escrituras. Os templos permanecem repletos de pregações. Os núcleos de natureza religiosa aliam inúmeros compêndios doutrinários. O Evangelho, entretanto, não oculta os propósitos do Senhor. Toda movimentação de páginas rasgáveis, portadoras de vocabulário restrito, representa a fase de preparo espiritual, porque o objetivo de Jesus é inscrever os seus ensinamentos em nossos corações e inteligências. Poderemos aderir de modo intelectual aos mais variados programas religiosos, navegarmos a pleno mar da filosofia e da cultura meramente verbalistas, com certo proveito à nossa posição individual diante do próximo. Mas diante do Senhor, o problema fundamental de nosso espírito é a transformação para o bem, com a elevação de todos os nossos sentimentos e pensamentos. O Mestre escreverá nas páginas vivas de nossa alma os seus estatutos divinos. Tenhamos disso a certeza. E não estejamos menos convencidos de que, às vezes, por acréscimo de misericórdia, nos conferirá os precisos recursos para que lavemos nosso livro íntimo com a água das lágrimas, eliminando os resíduos desse trabalho com o fogo purificador do sofrimento. Vamos lembrar que no Antigo Testamento, o profeta Natã advertiu Davi para não construir um templo de pedra. A orientação foi de uma tenda móvel, de um espaço mais simples que pudesse se deslocar com os peregrinos, porque nós somos peregrinos na Terra. Então, nossos espaços religiosos, nossos templos religiosos têm que ser flexíveis para mudarem junto conosco. Precisam nos acompanhar nas mudanças que a vida tem. O que aconteceu é que foi se dando uma dimensão política, econômica e também de templo de pedra, para uma vivência religiosa que tem que ser, antes de mais nada, interior. No meio dessa advertência, inclusive, é que é feita a profecia de Emanuel, que significa Deus conosco. Esse filho seria o templo. Então, o templo seria um ser humano. O tabernáculo sempre foi uma tenda móvel. Nós também somos uma tenda móvel. É o corpo que usamos para peregrinar. Nós ainda precisamos peregrinar. A construção do templo foi reprovada, advertida, mas foi feita no Monte Sião. Todo o aspecto sagrado, todo o aspecto da espiritualidade foi transferido para uma coisa, um lugar. Houve, então, um deslocamento de uma religiosidade, espiritualidade interna para algo externo. E não é o que muitos de nós ainda fazemos? A revelação divina estava indicando um modelo e um guia que representaria o verdadeiro templo, o templo da consciência, o templo do coração, a experiência religiosa que é móvel, que se adapta. Nosso tabernáculo eterno é o nosso coração, nosso interior.
O Cristo veio demonstrar na prática como é desenvolver o nosso tabernáculo interior. Ele não veio ser o novo tabernáculo, isso seria substituir uma coisa material por outra. Ele veio ser o modelo do tabernáculo interno. O tabernáculo fica no eu profundo, no espírito imortal. É onde Deus se comunica com cada um de nós através da linguagem do pensamento, das ideias, dos sentimentos, das emoções. O templo somos nós, Deus habita em nós. E aí eu questiono, será que essa profecia do Emanuel se cumpriu? Que se Emanuel significa Deus conosco, será que ela se cumpriu? Nós vemos Deus conosco ou ainda está tudo muito externo? Até hoje, muitos de nós ficam tentando compreender por que esse Messias, Jesus, não correspondeu às expectativas do povo que o recebeu. Será que nós o compreendemos? Até hoje tropeçamos nas expectativas messiânicas. Ainda não entendemos o caminho do Cristo para solucionar as mazelas do mundo. Ele começa no indivíduo para chegar na sociedade, e não ao contrário. O Evangelho avança palmo a palmo, um coração por vez, mas vai atingir a quase todos. E quando atingir, o planeta muda. O caminho que o Cristo propõe é muito diferente, não usual, incomum. Não é o caminho que a multidão toma. Como diz Alcione, no livro Renúncia, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Jesus veio e sintetizou os 10 mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A lei de adoração, a primeira lei moral, que está lá no Livro dos Espíritos, que nós espíritas estudamos. Quando você adora, você se transforma naquilo que você adora. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o seu coração. Lembra dessa frase? Se você adora a Deus, você se torna divino. Por isso, Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Ele não pergunta, Pedro, você acredita em mim? Não, ele pergunta, Pedro, tu me amas? Será que adoramos a Deus sobre todas as coisas? Será que a humanidade encarnada é realmente monoteísta? Ou a gente ainda adora várias coisas? Porque os deuses daquela época são representações simbólicas de forças da alma humana. Adorar é amar. Não é o que você acredita, é o que você adora. Emmanuel traz para a gente, no Vinha de Luz, um comentário sobre essa frase de Tiago: o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolve-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais, a beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes. A fé organizando guerras sectárias, o zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constituem o ouro e a prata de nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente para eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Isso está no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 24. Esse ser saiu dos impérios resplandecentes, como diz Emmanuel, para ombrear conosco, para ficar do nosso lado. A parábola do filho pródigo é a nossa parábola. Ele veio nos mostrar o caminho de volta,
Nosso coração tem que começar a tocar no compasso, no ritmo, conectarmos-nos com o coração das alturas. O padrão do universo não é esse que vivemos aqui. Os mundos celestes são a maioria. Estamos mudando com esses encontros com Jesus? Ou ainda ficamos só no tão lindo, a falta de bálsamo evangélico nas realizações ditas cristãs da atualidade, fazendo pensar num cristianismo ao qual falta o espírito enérgico e manso, suave e nobre do Cristo, como nos diz Amélia Rodrigues no livro que eu já citei. O primeiro momento é o encantamento com a mensagem, isso é normal. Em determinado momento, vira uma chavinha que é quando começamos a ter uma relação afetiva com Jesus. Nesse momento, espiritualmente falando, as energias do Cristo se comunicam. É uma cura. A pessoa passa a sentir as energias do Cristo operando nela e na vida dela. Independente das condições exteriores, ela sente essa energia vitalizadora do Cristo. Esse processo não é mais intelectual. Por isso que é difícil de escrever com palavras. É um momento de iluminação, é como se ligássemos a nossa lâmpada na fonte de energia. Como disse Paulo de Tarso, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. É muito fácil desenvolver virtudes num meio angelical. Difícil é desenvolvê-las vivendo junto aos Césares. Há necessidade de ressaltar a pureza e a beleza da mensagem cristã. Por isso que o espírito Amélia Rodrigues inicia seu livro Primícias do Reino com aquela passagem que nós vimos. É um convite para que voltemos às mensagens simples, belas, da vivência evangélica dos primeiros tempos que foi se perdendo ao longo dos anos. Precisamos sentir a reverberação das mensagens em nossos corações, para ser a mensagem evangélica e perceber o quanto de proximidade ela tem com os dias atuais, o quanto podemos nos beneficiar com elas para nos sentirmos consolados, mais serenos diante das provas e expiações. Lembremos-nos que a proposta do Espiritismo é o retorno ao cristianismo primitivo. Está lá na Revista Espírita de junho de 1863, o futuro do Espiritismo. O Espiritismo é o cristianismo primitivo redivivo. Que era o cristianismo há 18 séculos, se não o Espiritismo? Só o nome diferia, o pensamento era o mesmo. E Jesus veio para implantar o reino de Deus no coração dos homens. E o seu reino é o da consciência reta, do coração purificado ao serviço de Deus. A semelhança dos dias em que Jesus viveu entre nós, os tempos atuais ensejam a restauração viva e atuante da mensagem cristã, pois que convertida em laboratório de experiências aflitivas, a Terra continua sendo campo rico de oportunidades para a vivência evangélica. Faz-se necessário que repontem como primavera de bênçãos as sementes da esperança e surjam como antes novos homens do caminho. Ele veio para que tenhamos vida em abundância, em plenitude. Recordemos com João, tenhamos a certeza de que sua luz, desde já, nos clareia interiormente, conduzindo-nos às sendas redentoras do seu reino de amor incomparável. Obrigada, Adriana. Vamos ler aqui os comentários. Espera aí. Desculpa pelo latido, ainda bem que foi o final. Sem problema. Vamos aqui. Sônia Dias, lindo estudo. Parabéns, Adriana. Lia, emocionada. Gratidão, gratidão. Podem mandar suas mensagens. Alguém quer, a gente tem um tempinho ainda. Alguém gostaria, traduzindo o latido, porque parou.
Flávio está dizendo que o cachorro estava latindo, perguntando por que parou. Deve ter sido por aí, Flávio, sabe por quê? Ela estava dormindo aqui, aí quando eu acabei de falar, ela estava querendo continuar viajando. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma colocação para a Adriana? Pode abrir o microfone. Eu acho que o bacana, né, que é que ela vai buscar em várias fontes e dá uma mensagem assim como se fosse um texto único, né? Mas várias fontes dizendo assim, e aí traz novidades para a gente, né? Lembretes que calam na alma, né? Muito obrigado, Adriana. Eu fico feliz de ter passado isso, Flávio, porque a minha intenção é justamente essa, entendeu? Tentar trazer para o máximo de pessoas a questão de que tudo é uma coisa só, tudo está interligado, entendeu? É a ciência. Muita gente rechaça o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a base do Novo Testamento, não é para ser rechaçada, é para ser compreendida, né? E aí vem Emmanuel falando, só muda o modo de falar, né? Porque é tudo a mesma coisa. Sônia Dias botou uma pergunta aqui, ó. Adriana, quando Jesus teve maior dificuldade em lidar conosco, a seu ver? Eu acho que, na verdade, ele não tem dificuldade em lidar conosco, porque ele é elevado demais, ele compreende, tanto que a escolha dos 12 apóstolos, justamente ele pega um de cada personalidade, vamos dizer assim, para provar que o importante é você olhar aquele ser como um espírito imortal. Por isso que eu botei aqueles princípios básicos, né? Porque eu acho que às vezes a gente esquece daqueles princípios básicos, né? Quer dizer, se eu sou um espírito imortal, eu estou passando por este momento, já vim de outros e continuarei caminhando. Jesus, ele conseguia ver a alma, ver o espírito da pessoa, ele não via aquele momento. Pedro não era o Pedro, estava Pedro, né? João não era João, estava João. Enfim, cada um com suas vicissitudes lá. Quer dizer, fica bem claro, né? Se a gente pegar os 12 apóstolos, cada um tinha lá uma característica que muitos de nós têm, né? Se não todas, a maioria. Enfim, e eu acho que, na verdade, ele não teve problema, entendeu? Ele tem, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele se aproxima, né, quando ele pede a Ismael que fosse implantado aqui para poder vir a ser, né, a pátria do Evangelho. Assim, dá até uma ideia de tristeza, entendeu? Mas não de dificuldade, de tristeza com relação ao como estava o processo evolutivo das pessoas e tal, mas não um desânimo, enfim, porque ele compreende dentro da magnitude dele, que a gente não tem nem noção, nós estamos longe, mas eu acho muito importante, porque a gente fala, Jesus é modelo e guia, a gente continua naquela coisa da admiração, né, como se fosse um troço inalcançável. É sempre bom a gente lembrar, por isso que eu fui lá atrás, entendeu? Para ele chegar a espírito puro, ele também foi criado simples e ignorante, também passou por tudo, não sabemos a velocidade com que ele chegou lá, espírito puro. Todos fazem o mesmo percurso, o mesmo caminho. Os planetas são criados, desaparecem, por isso tem que se formar outros, para que haja essa eterna progressão, né? Não só dos espíritos, como dos mundos. Essa ideia de movimento toda, né? que eu achei muito interessante. A gente tem uma certa tendência a pensar numa coisa meio estática, né? Como se a Terra sempre tivesse existido e não vai morrer nunca. Enfim, aquela coisa meio... Aliás, como se a Terra fosse o único planeta que existe, né? Muita gente ainda pensa assim. Verdade. Alguém quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta para a Adriana, aproveitando esse nosso tempinho? Pode abrir o microfone e fazer o seu comentário. Pergunta eu não quero fazer, não, mas eu quero agradecer a Adriana, da maravilha, como ela fala de Jesus. Eu me lembrei quando ela fez no meu play, que a primeira vez que eu vi ela falar, ela é espetacular, muito clara, muito... Nossa, amei, amei.
Parabéns. Gratidão. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, Wilma. Nada. Bom, se ninguém mais tem mais, alguém tem mais alguma colocação? Então, vamos dar continuidade. Obrigada, Adriana. Sempre muito bom ouvir você. Realmente muito instrutivo e com uma leveza, né, para se falar de Jesus. Muito bom. Lembrando a vocês todos que o mês de dezembro nós vamos estar falando, o tema central é as primícias do reino de Jesus. Então, não percam que tem muita coisa boa a fazer. E a Adriana, ela continua com a gente, no final ela vai fazer a nossa prece de encerramento, e nós vamos continuar agora com a segunda parte. Eu vou pedir para a Lia cantar uma música, nós vamos fazer uma fluidificação das águas. Eu vou pedir para a Márcia fazer a fluidificação. Márcia, você pode fazer para a gente? Que a Sandra fez a prece dos encarnados, então mudei um pouquinho a ordem aqui. Pode ser? Obrigada. E a Adriana faz a nossa prece final. E depois nós voltamos com a Sônia e com o Flávio. Não sei se a Sônia vai conseguir falar, não, né? Com o Flávio para fazer as despedidas e eu mostro o cartaz para vocês. Tá bom? Então, Lia, com você. Boa noite a todos. Ele veio quando a vida, a luz do mundo, tinha olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a tua paz, mas nos trouxe a sua paz. Ele veio. Luiz Antônio Mileco. Graças a Deus. Que lindo, Lili. Obrigada. Nesse momento, pedimos a ajuda dos nossos amigos espirituais para que possam trazer um bálsamo curativo às nossas águas. Que para cada pessoa que tenha tido oportunidade de deixar um copo d'água próximo a si nesse momento, que essa água seja medicada, cuidando tanto da parte física quanto da parte espiritual. Ampliando um pouco, vamos pedir pelas águas da nossa casa, de cada uma das casas de nós presentes, escutando essa reunião hoje, quanto aquelas pessoas que não puderam chegar. Cuida das nossas águas, coloque bálsamos curativos, atendendo às necessidades da família e ampliando ainda mais as águas do prédio, dos nossos vizinhos, das pessoas que se encontram em desorganização interna, acalma, paz, nossos corações aflitos. Pedimos por todas as águas do planeta e agradecemos a oportunidade de viver. Muito obrigada, graças a Deus.
Pode encerrar, então? Graças a Deus, graças a Jesus. Que esse tirar a nossa calma, conforme a música diz, e trazer a sua paz seja definitivamente compreendido por todos nós. Te agradecemos, Jesus, por tudo o que fizestes, fazes e ainda farás por nós. Que todos que aqui estão sejam envolvidos em tua luz e que essa luz se irradie pelo maior raio possível em torno de cada um de nós, para que possamos levar um pouco da sua paz a todos aqueles que habitam este planeta. Gratos estamos por mais esta oportunidade de estudo, por mais uma oportunidade de falar sobre aquilo que viestes trazer para nós, o seu Evangelho. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Graças a Deus. E antes de terminarmos, eu vou compartilhar com vocês, antes de chamar... Antes de chamar o Flávio para fazer o final, deixa eu só... Vou compartilhar uma música do coral que cantou agora em novembro no nosso encontro de corais online. Se um dia chegar, Olha, André, ela é ali. Então, esse coral, ele... Ih, gente, espera aí. Só um minutinho. Eu tirei, mas está passando aqui para mim. Esse coral se apresentou no nosso último encontro de corais, lá online que a gente teve, né? Uma iniciativa aqui da Casa de Emmanuel. E tem alguma coisa, né, tia Sônia? Como é que é quem que vai reger para a gente? Já estão abertas, né, as inscrições, é isso? Pede para a Adriana falar. Está aberto. André Raí, o regente desse coral que vocês assistiram, vai ser o nosso regente. Se Deus quiser, o nosso coral, que está começando pequenininho, vai ficar imenso. E nós, no dia da Sinfonia, em 2022, vamos arrebentar. Que bom. Vamos todos nos animar para cantar, gente. Basta, se você fala, você canta. Não começa com esse negócio de não sei, não, sou desafinada, isso não existe. O André transforma todo mundo em Pavarotti. E já estão abertas as inscrições, não é isso? Já. Então, quem quiser, entre em contato com a casa, diga aqui o seu ok, né, para poder participar.
E eu E vou tia compartilhar. Sônia disse que está precisando de vozes masculinas, então Ah, para isso nos é super animar. difícil, né? Achar. Vamos Eu, nos Flávio? animar. O Flávio. Aí, Flavinho. Bom, eu estou compartilhando aqui com vocês o cartaz do mês de dezembro. Peraí, deixa eu aumentar um pouco para vocês verem. Então, mês de dezembro, como eu falei, o tema Primícias do Reino de Jesus. Às terças, a sala vai abrir sempre às 18h30. Quer dizer, na verdade, abre às 18 e às 18h30 a gente começa. Então, cheguem cedo. Hoje, como eu falei, foi a Adriana, né, com Jesus Veio. Semana que vem temos o Excelso Canto. Como temos cantado com o Excelso Poema Divino de Jesus? Será desenvolvido pela Sônia Formiga. Dia 21, ama-me? Tu me amas? Foi a pergunta que Jesus fez a Pedro. Será desenvolvida pelo Breno. E também vamos ter o Alto de Natal. No dia 28, a Karina Rafaeli vai desenvolver o tema Ide e Conquistai a Terra. E lembrando que dia 25 nós estaremos com o SOS Luz entregando os kits de Natal para os irmãos em situação de rua, pelas ruas do Rio de Janeiro. Quem quiser participar, entre em contato também. E tanto na véspera de Natal quanto no Réveillon, às 23 horas, teremos um momento também aqui pelo Zoom, também pelo YouTube da Casa de Emmanuel, que vai ser uma prece de 15 minutos, mais ou menos, né, para quem estiver em casa. Essa prece de Natal, ano passado teve também, foi muito legal. E esse ano vamos repetir, na véspera de Natal, vamos estar todos unidos aqui, já que não podemos nos unir fisicamente ainda, então vamos nos unir aqui virtualmente, véspera de Natal e na véspera do Ano Novo. Bom, essas são as atividades no mês de dezembro, para quem quiser participar, a casa está aberta. Eu vou me despedir de todos ali.